Bom dia novamente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá fraco hoje. Eu acho que o relógio está ao meu favor hoje, mais ou menos. Bom, para a Sirlene ficar tranquila, ela não vai ser a única a falar sobre família aqui hoje de manhã. O nosso assunto hoje de manhã é o domingo da família. E foi aquilo também que, de alguma forma, Deus colocou no nosso coração. E uma das razões que me levou a pensar e me despertar, falar um pouco a respeito desse tema hoje pela manhã, e está aí no grupo, né, de pai para filho, exatamente com essa ideia. Desde o ano passado que eu tenho tido o privilégio de, como pai, ter reuniões semanais com os meus 2 filhos, pelo Zoom. E o mais velho tinha proposto, junto com o mais novo, que a gente pudesse ter uma reunião semanal e nessas reuniões, em ficar conversando qualquer coisa, estudar a Bíblia. Então, no começo, eu comecei lá em Gênesis, né, e fui tratando de várias histórias, várias coisas com eles. E quando voltamos nesse ano, por sugestão aqui da dona Eliane, falou assim: o pai acabou de ensinar ali panorama do Antigo Testamento, por que a gente não estuda isso? Então vamos estudar isso. Então eu estou ensinando o panorama do Antigo Testamento para os meus filhos por Zoom semanalmente. A gente gasta uns 40 minutos mais ou menos de ensino ou de conversa sobre isso. E aí eu fui levado novamente a alguns aspectos daquilo que a gente tinha estudado em sala de aula, e que, por ser panorama e ser limitado em termos de tempo, o que não acontece com os meus filhos, a prestar atenção em algumas outras coisas que em sala de aula não foi possível realmente tratar. E pensando e conversando com eles a respeito disso é que eu preparei o que nós temos aqui hoje de manhã. E eu queria aproveitar, assim, a título de introdução, também lembrar, na semana passada, domingo passado, eu queria relembrar 2 coisas que aconteceram aqui. Uma, o testemunho da Esther. Ela veio aqui para animar os jovens, para participar das reuniões dos jovens, mas ela disse o seguinte: eu dou graças a Deus. Ela falou 2 coisas muito importantes na minha perspectiva. Eu dou graças a Deus pelos meus pais, que me apoiam, que me ensinam, que trazem a igreja. E a outra coisa que ela falou, e por poder realizar o ministério que eu tenho na igreja. Ela é jovem ainda, ela está falando de ministério na igreja. Aí eu me lembro de outra história, de uns amigos que nós temos de longa data também, lá de Brasília, 3 filhas. E ele dizia o seguinte: eu levo as minhas filhas eu levo e trago da igreja, de todas as reuniões que elas precisam participar, para não ter que um dia buscar em porta de boate. E todas as 3 filhas se casaram, têm filhos, estão firmes com Deus, têm ministério. E a outra coisa que nós tivemos aqui a semana passada foi a palavra do pastor Gerson, que ao enfatizar um dos mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, enfatizou essa coisa que a gente tem que dizer não para os nossos filhos. E apontou aqui, né, tinha a família do Valdecir e da Irma, né, sentado bem aqui assim, né, o garotinho ali, falou assim: diga não para ele, né. Mas ele estava falando para todo mundo, realmente.
E aqui o que eu quero compartilhar, boa parte do que eu vou compartilhar está no Velho Testamento. Mas a palavra de Deus tem princípios para a família em toda ela. Quer seja nas histórias que nós temos de famílias, quer seja nos princípios dados para a família, através daqueles que Deus preparou para escrever a sua palavra, para manifestar e revelar a sua palavra. Nós temos que lembrar sempre que quando Deus criou o mundo e colocou o ser humano, Ele colocou um casal. Então isso é fundamental. Então essa frase que está se perdendo na nossa sociedade, de que a família é a célula mãe da sociedade, que está se perdendo, e é um absurdo perder isso, porque ao se perder esse conceito, se desmancha a sociedade. E se dentro da igreja nós perdemos esse conceito, a igreja se desmancha, se desfaz. E é muito interessante notar, e vocês podem prestar atenção, lendo a Bíblia, lendo o Velho Testamento, mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento, porque o Velho Testamento tem muito mais histórias de famílias e tudo mais do que o Novo Testamento, a gente percebe que os princípios na palavra de Deus a respeito de como a família deve funcionar são verdadeiros, são absolutos e são excelentes. Mas presta atenção, achar de fato, de alguma maneira, famílias de modelos mesmo nas Escrituras e no Velho Testamento não é muito fácil. Não é que não é possível. Por exemplo, quem não admira o famoso rei Davi, olha a família dele. Salomão e a sua sabedoria, olha a família dele. O sujeito chegou ao absurdo de conviver, se é que é possível, com 1000 mulheres. Se é que é possível. Alguém já falou assim, eu não dou conta de uma, que dirá 2 ou mais, né? Que doideira. Quando, por exemplo, é curioso, né? Nós temos, por exemplo, a família de Samuel, Eucana, Ana e Penina, veja, né? Um triângulo, não é exatamente um triângulo amoroso, e nem é adultério, nem prostituição, nem nada disso, eles eram casados, permitido na época, e a razão do casamento de Eucana com Penina é porque Ana era estéril e tinha que ter descendência. Mas você olha a mesma situação no Novo Testamento, nos pais de João Batista, era o mesmo problema. O mesmo problema. A esposa de João Batista, do pai de João Batista, era estéril. E ele não pegou outra mulher para resolver o problema. E veja que a distância cultural entre Eucana, Ana e Penina e os pais de João Batista, a distância cultural quase não existe. A cultura não tinha mudado tanto assim, entre um e outro, apesar de bastante tempo. E ali nós temos, e Deus então fez um milagre na vida de mãe de João Batista, e eles tiveram João Batista. Aparentemente, João Batista não foi casado. Não parece que ele foi casado. E ele tinha um ministério de preparação para o ministério de Jesus. Ele morreu degolado, sem deixar descendência. Então, o problema de descendência na família de João Batista terminou com João Batista. Se ele não casou e não deixou filhos, não teve sequência. Que era o problema de Eucana lá no Velho Testamento, no livro de Samuel, né, que tem que deixar descendência, então você pega uma outra mulher. Então, só a título assim de introdução, mas o que eu queria falar hoje a respeito disso é como que
na vida, na nossa vida de família. E aqui tem que entender que nós estamos falando desse nosso ambiente, que foi a palavra da Sirlene aqui hoje de manhã. Desse nosso ambiente de igreja. Porque quando nós falamos do Velho Testamento, nós temos que lembrar que nós não estamos só falando de indivíduos, nem somente de famílias, nós estamos falando de famílias que compõem o povo de Deus, o povo de Israel. E a revelação no Velho Testamento sobre essa questão de família está relacionado a esse aspecto, de que essas famílias compõem o povo de Deus. Para nos lembrar hoje de manhã que as famílias que compõem essa igreja que também é povo de Deus. Ou seja, os princípios se aplicam. É bom lembrar, e é sempre bom lembrar, e eu não sei se nós lembramos bem disso quando fizemos o panorama do Antigo Testamento, mas é bom lembrar que o que ficou dispensado no Novo Testamento com a vinda de Cristo foram somente as leis cerimoniais e boa parte das leis civis. As leis morais dadas no Antigo Testamento permanecem e as leis referentes ao relacionamento com Deus não mudaram. Então, parte da base do que nós queremos falar hoje de manhã está na história do livro de Juízes. Por isso que eu estou dizendo assim, nós de alguma forma falamos sobre o livro de Juízes, quando aqui em sala de aula, mas quando eu fui falar isso com os meus filhos, algumas coisas que eu não tinha prestado atenção, me fez prestar atenção quando eu fui para falar com eles. Nas reuniões que nós temos. Veja, o livro de Juízes compreende um período de tempo na história de Israel de aproximadamente 400 anos. Desde a morte de Josué e os anciãos que eram líderes com Josué, até o começo do reinado, que foi o primeiro rei Saul, no ano 1051 a.C., esse período de tempo compreende mais ou menos 400 anos. Mais ou menos. E o livro de Juízes assim, não, está longe, se você já leu esse livro, se vai ler de novo, sabe, não, está longe de ser uma leitura agradável. Tanta coisa que acontece, tanta coisa maluca, e a frase-chave do livro naquele tempo não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, literalmente isso. Mais ou menos 400 anos, veja só, eu não sei determinar, nunca fiz esse estudo, nem sei se é possível, quanto tempo é uma geração na Bíblia, porque se você pegar as gerações antes do dilúvio, você tem gerações assim, não é? Se você imaginar que os personagens lá viveram 900, 800, 700, não sei quantos anos, isso devia ser uma coisa mais ou menos normal. Então, aquelas gerações lá, os anos das gerações eram muito extensos, muito longevas. Já no livro de Juízes eu não sei, mas eu daria pelo menos, desculpe dizer isso aqui, um chute para dizer que em 400 anos deve ter passado 7 ou 8 gerações diferentes, naquele período histórico. Então nós temos, por causa dessa história, o que eu queria apresentar hoje de manhã para nós aqui, baseado na história tanto do Antigo como do Novo Testamento, que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos apresenta duas possibilidades em relação à família. E vocês vão me ver repetindo aqui hoje de manhã várias vezes a palavra ciclo. A primeira possibilidade é
a de estabelecer em nossas famílias o que nós podemos chamar aqui de um ciclo virtuoso. Ciclo tem essa ideia de coisas que se repetem. Então, estabelece ciclo, acontece uma coisa tal, volta e vai de novo, e vai se repetindo. Nesse caso, geração após geração. Ou é possível estabelecer um ciclo vicioso, que é a história do livro de Juízes. Uma geração após outra foram repetindo as mesmas coisas. E nós vamos ver por quê. Mas também poderia ter sido uma após outra geração de bênção e obediência. Aliás, não poderia, como deveria, na verdade. E aí, então, o meu primeiro ponto aqui, porque é assim, um desses dois ciclos se estabelece quando existe uma repetição sistemática de certos acontecimentos ou práticas, e que, por serem repetitivas, podem causar efeitos benéficos, no caso de um ciclo virtuoso, ou efeitos nefastos quando o ciclo é vicioso. Quando o que é mal se repete e se repete. Então, meu primeiro ponto, e isso aqui vocês têm que entender como constatação, não como ensino. Porque o primeiro ponto é como estabelecer um ciclo vicioso. Então, eu não quero ensinar isso para vocês, como é que vocês fazem isso, até porque nós já sabemos muito bem. Como a gente costuma dizer dos filhos, né? Aprender o que é ruim, já aprende rapidinho, né? Saiu ali fora, já volta falando palavrão para casa, né? Mas nós precisamos olhar essa constatação, porque ela está clara na palavra de Deus. E o versículo que eu quero dar ênfase aqui está no capítulo 2, versículo 10 de Juízes, na segunda parte. A gente pode ler o versículo inteiro, mas eu quero enfatizar a segunda parte dele. Porque a primeira parte diz que Josué e os anciãos tinham morrido já. E aí a segunda parte, que é o que a gente precisa enfatizar hoje de manhã, é que outra geração após ele se levantou, veja o problema, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Por que é que isso aqui aconteceu? Aonde é que está a falha? Porque havia uma ordenança clara no Antigo Testamento para as famílias e para o povo, que deveria ir passando de geração em geração as histórias, como é que saiu do Egito, quando celebrava a Páscoa, por que nós matamos o cordeiro, e então o pai contava, a mãe contava, e isso ia passando de geração em geração, e aqui houve uma interrupção. E a interrupção causada aqui, esse é o versículo-chave para o entendimento do livro de Juízes, a interrupção causada aqui com esse fato, e provavelmente o escritor de Juízes pode ter sido Samuel, porque quando ele diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor, é porque Samuel foi o último dos juízes, sacerdote, também profeta, e ele entrou no período de reinado. Ele ungiu Saul e ungiu Davi também, durante seu ministério. Então, ele tinha essa perspectiva. Então, quando ele escreve isso aqui, ele estabelece esse fato de que houve uma interrupção de transmissão. Como diz aqui, essa geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. As duas coisas, não conhece o Senhor e não sabe o que foi que ele fez. Portanto, não sabiam por que é que eles estavam onde eles estavam, historicamente falando.
por que é que nós estamos aqui nesta terra? Como é que nós chegamos aqui? Interrompeu. E aí então se estabelece esse ciclo. Se a gente vai lá para o livro de Juízes, no capítulo 2, é bom ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 16, do mesmo capítulo. Então diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com juízo, os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, e isso aqui vai se repetindo. Está vendo por que é ciclo? Então, o que acontece aqui e o que nós podemos dizer sobre esse período do tempo dos juízes é que se estabeleceu o chamado ciclo de apostasia. Então nós temos, eu tenho um gráfico aqui que vocês não podem ver, mas nós temos 6 componentes nesse ciclo de apostasia. Nós temos o período de paz, porque houve o livramento, as coisas voltaram ao normal, estava em paz, não tinha inimigo. Então ocorria de novo o quê? A apostasia. Então a opressão. Então o arrependimento. Então o levantamento do juiz. Então a restauração. Então a paz, a apostasia, assim, repetindo. Ciclicamente. E a palavra de Deus é bastante clara, e nós vamos ver isso, que o que realmente a palavra de Deus propõe para nós enquanto famílias é um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. E nós vamos ver um pouco mais para frente como é que isso acontece. A explicação que nós encontramos na Bíblia para isso, porque veja, nada dessa história é por acaso, tem um fundamento. Então, quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 e 9, e a gente volta um pouquinho lá para os mandamentos, diz assim, a respeito desse mandamento, porque essa é a repetição dos 10 mandamentos que Moisés estava fazendo. Só para dizer a título de curiosidade, Deuteronômio significa literalmente repetição da lei. A lei dada a segunda vez. Então, quando Moisés está repetindo os 10 mandamentos, e quando chega nesse mandamento sobre a questão da idolatria, ele diz: não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele está dizendo, olha, vocês têm que cuidar com o culto somente a mim, porque eu mesmo, se vocês desobedecerem, se vocês passarem a idolatria, adorar ídolos e outros deuses e tudo mais, eu vou intervir na história de vocês, no sentido de trazer maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas a coisa no tempo de Juízes foi tão grave que foi além disso. Foi mais do que a 3ª e 4ª geração, porque isso continuou se repetindo. Ou seja, se na 4ª geração, do que diz aqui, não houvesse arrependimento e uma volta, aquilo continua. Já no final do livro de Deuteronômio, e a gente não pode ler tudo que está lá, mas já no final do livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 15, é o famoso capítulo das bênçãos e maldições.
Então, a partir do versículo 15, traz todos os problemas e maldições e tudo mais que aconteceriam com o povo e com as famílias e tudo mais se fossem desobedientes aos mandamentos de Deus. É uma lista. A gente vai falar da outra lista daqui a pouco. Mas ali tem uma lista. E uma das consequências daquilo que está colocado naquela lista não é só questões espirituais e tudo mais. O que Deus coloca ali e tudo mais, o que Deus diz que vai acontecer em caso de desobediência permanente do povo em relação aos mandamentos e tudo mais, é inclusive a destruição da economia da nação. Porque a economia é rural, a economia está relacionada ao que planta, ao que colhe, ao que você cria, aos animais e tudo mais. E todo esse ciclo de economia da nação numa situação rural seria quebrado e causaria problemas enormes para a nação, inclusive para fome e outras coisas mais, pragas e outras coisas mais. Está lá. Então nós precisamos notar que a história relatada no livro de Juízes, através das gerações que viveram naquele período, que essa é outra questão, que as lições que deveriam ter sido aprendidas ao fim de cada ciclo de apostasia, veja, por que repetiu? Dá para contar 13 juízes, contando com Samuel e com Eli, lá no final, logo antes do começo do reinado. Então veja, o primeiro juiz é Otiniel, né? E tem ali um período de opressão de 8 anos, e depois ele tem um tempo de trabalho de juiz e de paz por 40 anos. Então, uma criança, veja bem, uma criança que nasceu quando esse período de opressão começou, ele viveu até 8 anos de idade debaixo de opressão de inimigo. Então vem o juiz, dá o livramento e se estabelece 40 anos de paz. Então essa criança que nasceu quando o período de opressão começou, quando termina esse período, ele tem 48 anos. E essa geração, né, que ocupou esse espaço de tempo dentro desse período, ela não foi efetivamente ensinada pelos seus pais a não repetir isso. E aí volta o mesmo processo. Imoralidade, idolatria, corrupção e tudo mais. Ou seja, a geração que sofreu os primeiros efeitos do desvio, essa geração que não conhecia o Senhor, essa geração que não sabia o que o Senhor tinha feito na nação de Israel, eles viram a ação de Deus na sua geração e não fizeram questão de ensinar os seus filhos para não repetir. Era para dizer, meu filho, veja o que aconteceu, não repitam, vamos obedecer os mandamentos, vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer a sua palavra, vamos obedecer os seus princípios. Não. Se repetiu, e repetiu novamente e novamente. Então, mesmo em meio a esses problemas e dificuldades causadas por Deus, porque diz que Deus levantava esses inimigos para oprimir o povo e para produzir esse resultado de arrependimento, para ver se esse ciclo, se eles acordavam espiritualmente falando e passavam um processo de obedecer a palavra de Deus e quebrassem esse ciclo de apostasia. Porque nós vamos ver aqui, lá no final, hoje de manhã, de que
tanto o ciclo vicioso como o ciclo virtuoso podem ser quebrados. Todos dois podem ser quebrados. Então, vamos falar um pouquinho sobre como estabelecer um ciclo virtuoso. Nós lemos Deuteronômio 5, 8 e 9, vamos ver o 10. Logo depois, porque tem uma advertência no 8 e 9 e tem uma promessa no 10. A advertência no 8 e 9 é que a desobediência poderia causar problemas até a terceira e quarta geração. No 10, Deus diz assim, tá, e se vocês obedecem, porque é o que está proposto aqui, ele vai dizer, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações, aí a gente olha isso aqui e fala assim, isso deve ser figurado, isso aqui deve ser alguma coisa do tipo assim. Mas veja, no mesmo contexto, se nós interpretamos literalmente que terceira e quarta geração é a terceira e quarta geração, efetivamente, em termos literais, então, por questões até de regra, de interpretação e tudo mais, 1000 gerações aqui também tem que ser literal, não pode ser negócio figurado assim do tipo, né? Moisés falou uma coisa aqui e no versículo seguinte, do jeito que está colocado na nossa Bíblia, ele falou outra coisa, com outro significado. Agora, se a gente olhar para isso aqui literalmente, e é o que eu quero fazer, e é o que eu creio, é o seguinte, nós já falamos aqui algumas vezes, a humanidade tem um pouco mais de 6.000 anos de existência. Desde Adão até hoje, não se passaram 1000 gerações. Presta atenção. Desde Adão até hoje, não se passaram 1000 gerações. Se a gente der um chute, isso aqui, né, se você vai escutar isso aqui, eu não estou afirmando isso aqui é um chute. Se a gente der um chute que em média uma geração pudesse ser 40 anos, eu estou falando de 40.000 anos. Nesses cálculos, você pode fazer o cálculo que você quiser. Mas o fato é o seguinte, desde Adão até hoje, não se passaram 1000 gerações, nem para um povo, nem para uma família, nem para ninguém. Então, o que é que isso significa? É que essa bênção dos que amam e guardam os mandamentos é infinito, não termina, se continuar de geração após geração. Essa é a bênção. E que bênção! Se eu cumprir a minha obrigação como pai e a minha esposa como mãe, já com filhos grandes de 43 e 40 anos, né? Se a gente cumpriu bem, né? O cara tem que pôr no passado. Se a gente cumpriu bem o nosso papel, isso tem que continuar seguindo nas gerações subsequentes, na minha família. Agora, eu estou dizendo isso, se eu olhar para trás das gerações anteriores, então, até onde eu tenho informação, é a informação dos meus bisavós, ou do bisavô por parte do meu pai, que conforme a história, não somente eram convertidos, a origem da minha família, dos Farias, é a Ilha da Madeira, em Portugal. E eles vieram não sei quando e se estabeleceram na Bahia, tinham fazenda e tudo mais. Mas esses bisavós, o pai do meu avô paterno, a história diz que os missionários estrangeiros, ingleses, americanos, chegando por esses interiores do Brasil, eles viajavam juntos a cavalo, fazendo esse trabalho com esses missionários. Eu tenho essa bênção, porque aí eu tenho o meu bisavô uma geração, o meu avô convertido outra geração, os meus pais convertidos. E aí nós fomos levados a Cristo também dentro de casa. E aí tenho os meus filhos, e agora tenho meus netos, 6 gerações. Graças a Deus. Graças a Deus.
Mas a promessa se cumpre. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus e a obedecemos, Deus cumpre a parte dele fielmente e cobre e preenche as nossas falhas. Porque nós falhamos, a gente vai ver isso. Então, essa promessa aqui, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos, tem que ser entendida literalmente. Já no próximo capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, nós temos o seguinte. Ali Deus está de novo, né, trazendo esses ensinamentos, mandamentos, instruções. E Ele está falando sobre a questão de temer a Ele. Ele diz, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E aí então foi tu, teu filho e o filho do teu filho, 3 gerações. Poderia continuar falando se quisesse, não é? Mas aqui ele coloca claramente. Por quê? Não é? Se as pessoas vivem numa época em que as gerações não são tão longevas, possivelmente o máximo que alguém alcance é ver os netos. Por exemplo, nós não temos nenhuma esperança de ver bisnetos. O meu neto mais velho tem 8 anos. Eu vou fazer 70 esse ano. Tá? Tipo assim, o que eu vou esperar? Que eu vou viver até 100 para ver bisneto, né? Tem muita expectativa, não. Pastor, já tem bisneto já? Ah, ele já viu, tá vendo? Mas assim, a ideia, porque essa a importância disso aqui é que se a gente, nesse sentido, funcionar bem, estabelecer esse ciclo virtuoso e vai ensinando realmente os nossos filhos, que ensina os filhos deles e daí para frente, depois que a gente não estiver mais, isso continua. Esse é o ponto. Vai muito além de nós e deve ir muito além de nós, como foi muito além do meu bisavô, do meu avô. E aqui então nós temos, né, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados, esticados, viver mais tempo. E isso também está prometido no 5º mandamento, no versículo 16 do capítulo 5, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo repete esse mandamento com essa mesma promessa lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. E o mandamento é, essas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração. E aqui então vamos falar do processo, como é que isso realmente acontece? Porque a Bíblia também traz isso. Como é que faz isso? Como é que a gente estabelece dentro da nossa família um ciclo virtuoso, de bênção, de obediência? E nós vamos achar isso no capítulo 6, versículos de 6 a 10. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E aí a próxima palavra é fortíssima. E tu as inculcarás. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? Forçar a barra no ensino dos nossos filhos da palavra de Deus. É isso que significa isso aqui. Inculcar. Insista. Faz, e você tem que fazer com oração, com graça, com misericórdia de Deus, mas coloca para valer.
Quando falamos da palavra de Deus com nossos filhos, nunca devemos usar a palavra talvez. Quem sabe? E se você fizer isso, quem sabe a tua vida vai bem, quem sabe as coisas vão dar certo. Não. Então, manda inculcar, manda realmente gastar tempo. Então, qual é o processo que Deus fala para Moisés aqui ensinar o povo? Quando é que você inculca? Assentado em tua casa. Andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que significa assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se? O que significa isso? Rotina de família. Então, faça isso, para nós todos aqui, coloca isso firmemente na rotina de família. Falar dos mandamentos, falar da palavra de Deus, orar junto com os filhos, orar por eles, com eles. Está sentado à mesa para o almoço, está sentado à mesa para jantar, está sentado à mesa para o café da manhã quando se levanta. O filho chega a hora que o filho vai dormir, vai lá e ora com ele, conversa com ele. É um negócio assim proposital. E os filhos têm que entender, crianças ou maiores, de que os pais estão fazendo isso propositalmente. Eles precisam, dentro das nossas casas, chegar ao ponto de reconhecer que são pecadores e que precisam de Cristo. Não é a questão se a gente leva ou não leva para a igreja, ou quando levar para a igreja e fazer essa rotina. É muito importante. Mas todos nós aqui, de alguma forma, corremos o risco de levar para a igreja e ter filhos não convertidos. E o melhor é que a conversão dos nossos filhos aconteçam dentro das nossas casas. Conosco. Quando o nosso filho mais velho nasceu, ele era bebezinho ainda, a gente foi para Roraima. E o Daniel não tinha nascido ainda, porque é 3 anos de diferença entre os dois. Então, Paulo ainda pequenininho, deitado ali, acordado, a gente pegava e lia o Salmo 23. Para ele ouvir. E outros, quando começou a crescer, começou a aparecer a desobediência, a gente vai lá para Efésios 6 e fala assim que os pais devem disciplinar os filhos. E se você ensina isso para ele, fala, olha, você está sendo disciplinado porque a Bíblia diz que eu como pai tenho que disciplinar você quando você é desobediente, então vai acontecer. Então esse ciclo se estabelece dentro de casa e se estabelece na rotina da família. E se você tem uma rotina confusa, que não dá para encaixar, você precisa resolver a sua rotina para que isso se encaixe efetivamente como prioridade na vida de família, da sua família. Eu sempre digo, meus irmãos, que você fala assim, mas naquela época o pessoal tinha bastante... Você acha que o pessoal tinha bastante tempo, tendo que plantar para sobreviver, para comer a comida? Você acha que isso é ter bastante tempo, trabalhar, sabe lá com que ferramenta, no cabo da enxada, ou o que seja, para produzir a comida que vai comer? Ir lá no curral, tirar o leite todo dia para a família beber? Trabalhar de sol a sol? Você acha que isso é uma rotina fácil? Então muda para a fazenda para você ver como é que é, né? É trabalhoso. Nós moramos em Moçambique quase 4 anos. Aí você fala assim, bom, quase todos os nossos amigos e pessoas do nosso relacionamento, todos muito pobres.
todos muito pobres. Mas você pensa que a vida de pobre num lugar daquele é fácil? Não é. Não tem água encanada, não tem energia elétrica, não tem fogão a gás, não tem nada disso. Não tem eletricidade, não tem coisa nenhuma. Então a vida começa de manhã com gente buscar água lá numa fonte e traz aquele balde na cabeça e chega em casa, esse balde dá para um tomar banho, então ele vai buscar para outro tomar banho. Então domingo é assim. Então o culto começava às 10 horas da manhã, como aqui, mas imagina, até que a dona da casa tivesse providenciado que todos pudessem tomar banho e trocar de roupa e ir para a igreja. E algumas vezes alguém faltava, alguém que era do nosso círculo, então eu perguntava para o marido, cadê a esposa? Estava muito ocupada hoje de manhã. Mas o ponto aqui, que é muito importante a gente considerar, irmãos, é que essas coisas precisam acontecer dentro da família. Nós não podemos depender da igreja, da programação da igreja. Isso é complementar. A semana tem 168 horas. Nós passamos, para quem dorme em média 8 horas por noite, 56 horas dormindo durante uma semana. E passamos aqui na igreja, já completou, né? 1h30 domingo de manhã. Mais ou menos 1 hora na reunião de oração. 3 horas. Ou 1h30, 1 hora na reunião de oração. Mais ou menos 1h30 no GPS. Então nós temos 3, 4 horas. Os jovens passam mais ou menos 1 hora, 1h30 na sua reunião aos sábados, 2 vezes por mês. E aonde vão as outras horas? Então não é aqui. Aqui é complementar. E o que eu estou falando aqui hoje de manhã tem que ser entendido pela sua vida espiritual como um complemento, como um desafio. Mas não é a base você faz você com a sua família. Agora o relógio já está contra mim, então eu vou partir aqui para os finalmente. Mas só para dizer que o círculo virtuoso pode e deve ser infindável, ou seja, para que quando nós não estivermos mais aqui nesta terra, o legado de viver conforme a palavra de Deus permaneça nas gerações futuras. E as nossas gerações futuras sejam abençoadas por causa da nossa fidelidade como pais, de ensinar a nossa geração subsequente, quer dizer, os nossos filhos. Por exemplo, eu já não sou responsável por educar meus netos. Quase todo dia ele anda assim, estou com uma saudade dos meninos, estou com uma saudade, não é dos filhos, é dos netos, né? Quando é que a gente vai lá? E a gente vai, e aí ela tem tempo, ela ora com eles, ela conta história, né? E tem um tempo ali, brinca junto, faz tudo isso, eles adoram. Mas a responsabilidade está nos pais, não está em nós. Algumas conclusões muito importantes. Uma, tanto o ciclo vicioso como o ciclo virtuoso podem ser quebrados, interrompidos, rompidos. Qualquer pessoa, presta atenção nisso aqui, meus irmãos, qualquer pessoa que esteja vivendo em um ciclo vicioso, esse desgraçado, nefasto, de coisas más que se repetem e tudo mais, qualquer pessoa que esteja vivendo em um ciclo vicioso, se arrepender e se converter a Cristo, romperá este ciclo e através disto iniciará um ciclo virtuoso para a sua família e descendentes.
Eu estou falando qualquer pessoa, porque a gente restringiu um pouquinho aqui para a família da igreja, mas pode ser a pessoa de qualquer família, em qualquer lugar. Quando uma pessoa se converte a Cristo, seja casado ou não seja casado, em qualquer idade que seja, se converte a Cristo, ele ganha essa possibilidade real de estabelecer na sua vida e na vida daqueles que vêm depois dele ou que estão perto dele, de receber essa bênção, de fazer a coisa começar um ciclo virtuoso. Da mesma maneira, um ciclo virtuoso pode ser rompido ou interrompido se qualquer pessoa que esteja vivendo nesse ciclo rejeitar a palavra de Deus, não se converter e se tornar rebelde. Essa pessoa iniciará um ciclo vicioso que afetará a sua família e os seus descendentes. Então nós precisamos ter isso de forma bem consciente. Independentemente de onde nós estejamos hoje, aqui, nós que estamos aqui, nossas famílias e os que não estão aqui, que são dessa igreja, pode estar vivendo algumas situações. Que podem ser resolvidas dessa maneira. Existem 2 princípios que devem ser praticados para que o ciclo virtuoso se estabeleça e tenha longa duração nas nossas gerações. Primeiro é o princípio da consistência. Lembra lá 6 de 6 a 10? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se, e no próximo dia, a semana completa 7 dias e você começa de novo. Isso é consistência. Você faz isso repetidamente, e vou usar essa palavra aqui que muita gente não gosta, religiosamente, você vai fazendo isso. Diante de Deus, contando com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, que Ele vai agir na vida, nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. O outro é o princípio da coerência. Esse é muito importante. Nossos filhos, nossos descendentes, são muito mais propensos a nos imitar e a fazer o que nós fazemos, nem tanto o que nós falamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que a gente ensina da palavra de Deus para eles em casa, eles têm que ver em nós a coerência para nos imitar. Tudo que eu estou ensinando, eu estou praticando. E toda vez, isso aconteceu na nossa família, e toda vez que nós falhamos com os nossos filhos nesse sentido, e falhamos muitas vezes, em relação à coerência, você tem que voltar lá e consertar. Não pode deixar passar de qualquer maneira. Assim, a história é essa. O nosso professor do seminário, num determinado lugar, que eu não sei onde, nem de que igreja que é, mas estava na casa de um líder de uma igreja, onde ele estava pregando. Era um presbítero e ele falou assim: pastor, fala com meu filho está rebelde. Conversa com ele para ver o que está acontecendo. Então ele foi conversar com o rapaz já. O que está acontecendo? Por que você está rebelde com os seus pais? Com o seu pai especificamente? Pastor, é o seguinte, um dia eu contei uma mentira, meu pai descobriu, eu levei uma surra enorme por causa disso. Porque eu contei uma mentira. Eu apanhei. E devia apanhar. Aí passaram alguns dias, nós estávamos todos sentados à mesa. Ele falou assim, meu pai é advogado, e nós estávamos todos sentados à mesa, tomando uma refeição juntos. O telefone tocou, meu pai falou assim, atende o telefone, se for fulano de tal, diga que eu não estou em casa. É isso. É isso. Princípio da coerência.
Então, em casa e em lugar nenhum, na verdade, um cristão pode dizer, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso eu ouvi, eu já fui empregado, já trabalhei, assim, isso eu ouvi muitas vezes dos chefes, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não pode fumar aqui no ambiente, mas o chefe fuma, né? É coisa do tipo assim. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Pais não podem fazer isso com seus filhos. Faça o que eu faço, porque o que eu estou fazendo é o que a Bíblia ensina. Me imite. E os filhos imitam os pais. Imitam os pais. Quando uma menina tenta calçar o sapato da mãe, quando um menino tenta calçar o sapato do pai, é porque ele está olhando isso aqui, é o máximo desse negócio. Eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, lemos: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Veja, precisa prestar muita atenção aqui, porque no versículo 1, ele também fala de pais. Mas a palavra pais, no original, usada no versículo 1, é uma palavra genérica que diz respeito a pai e mãe. No versículo 4, a palavra é específica para pai, o homem da casa. Ou seja, esse ensino de Paulo, esse ensino das Escrituras, joga grande responsabilidade sobre o pai, em termos de ensinar os filhos dentro de casa. Aí, eu vou dar esse chute aqui, viu, gente? E se eu chutar errado, me perdoem. A maioria de nós, vivendo nos nossos dias, estabelecemos uma rotina absurda que a gente deixa tudo para a mãe fazer. Aí, quando chega na fase adulta e tudo mais, nós temos filhos e filhas super apegados à mãe e distante do pai. Uma razão muito simples: tempo. Não deu tempo. E nós somos responsáveis por isso, irmãos. Nós deveríamos, os pais, homens aqui, assumir a nossa rotina de uma tal maneira que a gente possa fazer isso efetivamente, porque esse versículo diz que nós devemos fazer. Outra coisa, independentemente de qual seja a situação atual das famílias aqui da nossa igreja, se decidirmos nos submeter aos princípios da palavra de Deus, Deus agirá e pode tornar em bênção o que hoje pode ser uma desgraça. Amém. Aleluia. Amém. Isso está previsto na Bíblia inteirinha. Outra coisa que tem que falar: os que já têm filhos crescidos e que estão longe de Deus, estes pais devem examinar se houverem falhas na educação de seus filhos, especialmente em ensinar-lhes com consistência e coerência a palavra de Deus. Caso se ache em falta, o caminho é o da confissão, do arrependimento diante de Deus e dos filhos. E dos filhos. Para meu filho, eu falhei. Pode ter um pouco mais de idade, pode ter 20 anos, pode ter 25 anos. Eu falhei, me perdoe. Deus pode passar a agir diferente nesse contexto. Pais ou mães que por várias circunstâncias da vida estão carregando sozinhos a responsabilidade de educar os seus filhos, seja por divórcio, por morte, ou porque um deles, apesar de ser parte da família, está sempre ausente. Nesta circunstância, devem suplicar e confiar em Deus de que a sua graça preencherá o vazio deixado por um deles. E que o propósito e o esforço de lhes ensinar sobre Deus a sua palavra trará enormes benefícios à vida destas famílias. É pesado, mas não é impossível. Filhos em idade adulta e que, apesar de terem sido ensinados dentro de casa, podem eventualmente se desviar dos caminhos de Deus, pois alcançaram a idade de tomar suas próprias decisões. É possível que alguns, apesar dos ensinamentos recebidos dos pais,
não tenham se convertido verdadeiramente. Isso pode acontecer. Pode. Certamente algumas pessoas, e eu quero terminar com isso, né? Quem plantou essa igreja aqui, o pastor Ari Veloso, que eu tive o privilégio de conhecer quando ele ainda era pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, igreja que ele também plantou. E por muitos anos, eu tive a oportunidade de ver o logotipo da Igreja do Morumbi, quando ele era pastor lá, e o logotipo da igreja, o slogan da igreja, sabe qual era? Lares fortes, igrejas fortes, lares fracos, igrejas fracas. Isso por muito tempo foi a frase usada no logotipo da Igreja Batista do Morumbi. É possível que vários de nós aqui somos a primeira geração de convertidos na nossa família. E isso é uma tremenda oportunidade, se nós colocarmos em prática essas coisas, de que nós estabeleceremos para as gerações vindouras, e talvez para a passada também, os que estão vivos ainda, a bênção de Deus funcionando e nos dirigindo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos princípios. Nós reconhecemos que por nós mesmos nós não conseguimos. Não conseguimos. E todos nós que de alguma maneira temos alcançado algum nível de sucesso nessa tarefa de criar filhos, reconhecemos absolutamente que a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua palavra que alcançou a nós primeiro. Mas nós entendemos que esses princípios são princípios do Senhor e que eles funcionam. Nos ajude a crer nisso. Que esses princípios são efetivamente funcionais. E que se nós nos submetermos a eles de boa vontade e crermos neles e os praticarmos, nós veremos a Tua bênção nas nossas vidas e nas nossas famílias e na vida dessa igreja, porque essa igreja desfrutará dessa bênção na sua totalidade. Então, Senhor, nos ajude e nos dê discernimento. Aonde é que nós estamos? Que nós possamos entender e compreender, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, boa semana. Desculpe avançar um pouquinho por aqui.